Podemos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao GESA, Grupo Espírita Semente de Amor, que no momento está com as casas abertas, as portas abertas online. Ainda necessitamos estar com as portas fechadas, sem atendimento presencial, devido ao problema da pandemia, porque ainda não é seguro. Então, nosso presidente aqui presente, José Rômulo Almeida, está seguindo as orientações da Federação Espírita Baiana Brasileira, então estamos trabalhando online para levar a palavra, para levar o conforto, para levar o conhecimento até vocês. Então, hoje, mais uma noite especial. Temos aqui um convidado, já conhecido da casa, do nosso presidente, o senhor Antônio, seja muito bem-vindo, que falará sobre depressão e obsessão. Então, como de costume, temos aqui o nosso ilustre presidente, Rômulo, que fará a prece inicial e, em seguida, nós cederemos a palavra ao nosso querido convidado de hoje. Então, sejam muito bem-vindos, a Eliette já está aqui, estão chegando alguns convidados já, então, puxe a cadeira, sente-se e fique à vontade, porque a casa é nossa. Rômulo, a palavra é sua. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bom, tudo ótimo. É um prazer estar com vocês. E agora eu quero dizer o seguinte: a transmissão sua, a voz está chegando picotada, viu? Não está muito audível, não. Eu não sei a minha como é que está chegando aí. Tá bom, a sua tá boa. Deve ser a internet, né? O velho problema da internet. Você tá ouvindo bem, Rômulo? Eu estou. Agora realmente não está perfeito, não. Até está reverberando um pouco. Entendi. Vai. Então. Aí, a minha como é que está? Estamos ouvindo o Rômulo bem. Eu não estou ouvindo vocês direito, entendeu? Está picotando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Não é perfeito, não, mas dá para ouvir bem. E você, Adriana, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. É a conexão da internet mesmo. Estou te ouvindo bem. Vamos dar a palavra para Rômulo, fazer a prece inicial. Aí o senhor observa se o senhor está escutando ele bem. E logo em seguida ele dará a palavra para o senhor e a gente vai vendo, né, com o tempo. Eu espero que corra tudo bem. Então, Rômulo, vamos fazer a prece inicial. Boa noite a todos e vamos agora o nosso pensamento está em comunhão com o nosso Pai Celestial, que aqui se faz presente, como em toda parte, mas em especial através dos trabalhadores do bem, seus mensageiros, os espíritos bons, que estão a inspirar cada um de nós, em especial ao nosso expositor da noite, o senhor Antônio, que é um trabalhador de décadas pela doutrina espírita, um estudioso, uma dedicada, da maior seriedade, que tem um conteúdo extraordinário. Temos a certeza que irá mais uma vez nos trazer a palavra esclarecedora do Consolador Prometido, nesse tema tão delicado e importante, que é a obsessão e a depressão, que se faz presente na vida de tantas pessoas. Como diz Divaldo Franco, é o mal do século. Vamos, portanto, nos concentrar, buscando entender os conceitos que ele irá, com a habilidade de sempre, nos transmitir, a fim de que possamos sair daqui enriquecidos. E rogamos ao nosso Pai que nos abençoe a todos e inspire, em especial, ao nosso palestrante, o senhor Antônio. Que a paz esteja conosco e nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Rômulo e demais companheiros do GESA, o meu cordial boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje, né, quando eu digo vocês, de modo virtual, né, neste desafio fantástico que a vida está nos colocando,
e estamos aí para fazermos a nossa parte, e dentro dos recursos que a própria ciência nos concede, nós podemos viabilizar as nossas tarefas e a nossa participação no objetivo maior, que é levar a doutrina a todos. E hoje eu tenho a honra de estar aqui para conversar com vocês sobre depressão e obsessão. Quando nós falamos de obsessão, depressão e obsessão, nós estamos falando de uma situação bastante crítica que envolve a criatura humana, ou seja, envolve a humanidade, né, em seu contexto de existência. A depressão chega, juntamente com a obsessão, a ser, hoje, um dos fatores de saúde pública preocupantes no mundo, porque nós vamos encontrar essa situação avassaladora acometendo a todos, acometendo desde a criança ao idoso. E isso nos chama a atenção, né, quando Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, ela, no livro Vitória sobre a Depressão, ela nos oferta uma advertência fantástica. Ela nos diz com toda clareza, com toda a segurança, uma advertência que pode ser o parâmetro para todos nós promovermos o lenitivo contra esta situação tão danosa. Então, Joana, ela nos adverte da seguinte forma. Ela vem veementemente coloca lá no seu livro. Ela diz: vive a sociedade terrestre grande momento na área da saúde emocional e comportamental. Eu gostaria que todos nós acompanhássemos realmente esta advertência de Joana e façamos as nossas reflexões sobre o que eu vou discorrer a respeito dessa advertência. Então, ela já diz logo, né, que vive a sociedade terrestre grande momento na área da saúde emocional e comportamental, apresentando em caráter pandêmico a depressão como doença da alma, avassalando os mais variados segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões do terrível distúrbio de conduta. As grandiosas conquistas, olha o que Joana nos mostra, as grandiosas conquistas da inteligência, ou seja, as conquistas dentro da ciência, né, ainda não lograram impedir a irrupção, ainda não conseguiram evitar que este mal abrupto, repentino, avassalador, em forma devastadora, que é este transtorno e que está dizimando incontáveis belas florações da cultura, da arte, da ciência, do pensamento, da inteligência e do sentimento. Observem, pessoal, como isso é muito forte. O Espiritismo, ela entra nos trazendo a alternativa de podermos encontrar a solução para as nossas problemáticas. Quando ela lá adiante nos mostra de que a ciência ainda é tímida, não possui recursos mais proeminentes, mais aprofundados. Por quê? Porque envolve
parte que não depende exclusivamente da ciência da academia. E nós vamos ver que parte é esta. Então, ela aí nos traz e diz: o Espiritismo apresenta o seu assinal de socorro, como de início o esclarecimento do paciente. Como isso é importante? A fim de que adquira a consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal, depende de cada um. Sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar. Então, a tarefa é dele, a individualidade é ele, as aquisições boas ou ruins é dele. Então, é ele que tem que tratar, é ele que tem que cuidar, é ele que tem que laborar para o verdadeiro crescimento ou para a verdadeira transformação que necessita. E ela, então, acrescenta: inibindo dessa forma as manobras dos espíritos infelizes. Quem são esses espíritos infelizes? Que alimentam a depressão através de mecanismos obsessivos. São os nossos obsessores. Obsessores que chegam em nossas vidas não porque eles são todos poderosos, não, porque nós nos convidamos com todo este proceder que Joana está aí nos apresentando e nos advertindo. Quando nós temos esta orientação, quando podemos refletir dentro deste contexto introdutório, essa advertência marcante, isso nos remete a uma condição. Ora, a ciência não tem recursos totalmente, por quê? Porque falta à ciência conhecer os indivíduos, a criatura humana, no seu todo. E é onde, então, nós vamos buscar o Espiritismo como este arsenal de socorro que Joana nos apresenta. É ele que vai nos fornecer o conhecimento de quê? Da criatura humana no seu contexto integral. E só conhecendo a criatura humana no seu contexto integral, no contexto que transcende o corpo físico, é que nós poderemos realmente desenvolver ações peculiares e eficientes para combater este mal tão grande que está sendo na vida das pessoas, a depressão e a obsessão. E é onde, então, nós precisamos nos conhecer. E o que é? Como é que nós vamos nos conhecer? Quando nós sabemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual o sentido da vida, onde nós estamos negligenciando, pessoal, de um modo muito forte, esses princípios, e estamos nos acumulando, estamos cada vez mais nos afastando com esses acúmulos da providência de Deus. E é o conhecimento de cada um de nós, como espíritos imortais, que nos proporciona entender a grandeza da advertência que Joana nos permite. O conhecer a nós como ser espiritual, o conhecer a constituição humana no seu contexto amplo, que consiste em quê? Em nós nos enxergarmos como espíritos imortais. Então, a constituição humana, ela passa pelo seguinte princípio: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Aí está o indivíduo na sua integralidade.
Ele, como espírito, é o princípio inteligente. Se ele é o princípio inteligente, é ele que elabora, é ele que pensa, é ele que tem vontade, é ele que age. É o princípio inteligente. Porém, esse princípio inteligente que somos nós como espíritos, ao emitir as nossas ações de atitudes que vêm pelos nossos pensamentos, pela nossa capacidade intelectiva, nós estamos movimentando algo. Nós estamos movimentando tudo, ou melhor dizendo. E isso é possível, né? Quando nós, como espíritos, princípio inteligente, somos esse ser imaterial. É um ser que não está no contexto da matéria, está fora da matéria. E se ele está fora da matéria, mas ele age sobre a matéria, e ele precisa, então, de mecanismos que lhe permitam esta ação sobre o contexto material. E esse mecanismo é quando o espírito ele é criado por Deus, não é o pai nem a mãe, que cria o espírito, pai e mãe, concebe o corpo físico para que o espírito, na trajetória evolutiva da existência, ocupe para o seu progresso. Então, o espírito é criado por Deus, sai das mãos de Deus, por isso que ele é imaterial. Mas ele precisa da vida física para poder desenvolver o seu progresso. A vida física é a grande oportunidade de todos nós, como espírito, de galgarmos patamares na obra da criação. É vivendo a vida física que nós vamos exercitar as nossas capacidades. Nós vamos gerar as nossas riquezas de consciência. E o espírito, para poder realizar tudo isso, ele precisa do meio adequado. E o meio adequado, logo, é o seu perispírito. Então, o espírito, princípio inteligente do universo, ele, para ir à existência física, ele cria o seu perispírito, que são as suas energias imortais, que irão lhe acompanhar vida fora. Essas energias, o espírito cria do mundo que ele vai habitar pela primeira vez, ou seja, quando ele sai das mãos de Deus, e que ele vai para o primeiro momento da existência física, que é a encarnação, ele cria as suas energias imortais, que é o seu perispírito. E essas energias vão lhe acompanhar a vida fora. A partir daí, o espírito, ele passa a ser princípio inteligente do universo, devidamente individualizado. Porque essas energias imortais, que é o seu perispírito, é a sua grande individualidade. É onde vai estar ali, olha, se ligando ao espírito e depois se ligando ao corpo físico. É o perispírito envoltório semimaterial, preexistente ao nascimento. O que é que significa isso, pessoal? O perispírito, antes de chegar ao corpo físico, ele já elaborou o seu perispírito e já recebeu de Deus os atributos necessários para chegar à vida física. Então, por isso que o perispírito é pré-existente ao nascimento e vai ser sobrevivente à morte. A morte física, né? A morte, o decesso do corpo físico. Por quê? O perispírito é matéria tão quanto o corpo físico, mas é uma matéria sutilizada. É uma matéria que vibra e se propaga em uma outra frequência que não a do corpo físico, denso, palpável, ponderado. Por isso que a morte age sobre o corpo físico e não sobre o perispírito, nem tampouco sobre o espírito. Então, o espírito, quando ele chega
a adquirir, a formatar o seu perispírito, ele está pronto para a existência física. É no seu perispírito que irão se registrar todos os seus feitos, todas as suas ações geradas, todos os seus atos praticados. É aí que vai estar a nossa grande caixa preta, pessoal. É aí onde nós, passando pela vida, o que adquirimos é registrado, o que destruímos também é registrado, o que fazemos, de um modo geral, está registrado. E é onde nós vamos prestar conta diante de Deus. É com esses registros dos nossos atos, das nossas atitudes, lá, inserido em nosso perispírito. Todavia, é o perispírito que se liga ao corpo físico. O corpo físico é esse envoltório material grosseiro que serve de instrumento para o espírito cumprir os desígnios divinos na dimensão física. O grande objetivo do corpo físico é proporcionar o espírito estar no mundo físico. Para o quê? Para ele experimentar o engrandecimento, para ele poder se educar, para ele poder se lapidar, para ele exercitar os seus atributos na direção de Deus. Esta é a razão. O corpo físico é este santuário que nós precisamos zelar dele, não com a pegadinha material, não com o narcisismo, mas com a coerência de cuidar de algo que está sempre a nos oferecer a oportunidade de crescermos para Deus. E o corpo físico, então, ele é esse instrumento necessário. E aí é onde nós vamos ver a constituição humana. Espírito, perispírito e corpo físico. Dentro deste contexto, nós precisamos entender de que a criatura humana, ela é o agente gerador de toda a situação. Todas as situações que lhe cabem, o autor é ele. Devido a quê? Aos nossos pensamentos, pessoal. Penso, logo existo. Eis um dos grandes atributos do espírito. O maior atributo é a inteligência. E nós temos aí o atributo do pensamento, o atributo do livre-arbítrio. E o pensamento é este ato ou efeito de pensar, de refletir, de meditar. É o processo mental que se concentra nas ideias. Então, nós vimos na Constituição Humana que nós somos o espírito, o princípio inteligente, o ser que elabora. Muito bem. Porém, os nossos pensamentos, que nós, como espírito, produzimos, esses pensamentos agem sobre as nossas energias perispirituais. Nós já vamos começar a entender o mecanismo de muito, que envolve a muito, que assola muito, pelo processo da depressão e da obsessão. Conhecendo que o mecanismo perispiritual. Então, quando eu penso, eu estou movimentando, eu estou vibrando em uma frequência. E essa frequência vai estar estimulando o meu perispírito, que vai se reproduzir naquela frequência boa ou ruim. Quando nós falamos de que a energia está pesada, a energia não é boa nem ruim. A energia está boa, a energia não é boa nem ruim. Quem é que faz a energia boa ou ruim? São as nossas atitudes. Nós estamos vivendo o presente momento marcado por uma densidade mental de adversidade tão grande. E é onde nós estamos aí a constatar os desequilíbrios das individualidades.
as pessoas caindo, as pessoas se aniquilando, se ultrajando, se dilacerando por esta massa mental de tanta diversidade. Os conflitos que hoje envolvem a criatura humana nascem exatamente desta atitude, às vezes, imperceptível. Mas quando hoje nós apreciamos o mecanismo e os vínculos dos compartimentos encefálicos, porque não é o cérebro que proporciona isso, mas é o cérebro que é o compartimento onde se manifesta esses momentos do espírito, o pensamento, a emoção, a ansiedade, os compartimentos cerebrais refletem cada tipo de sensação que nós estamos a elaborar com os nossos pensamentos. E esses pensamentos incidindo sobre essa energia determina o produto da nossa realidade. Nós podemos nos esconder de quem quer que seja, mas não vamos nos esconder de nós mesmos, porque o nosso perispírito vai nos revelar. Conforme a qualidade do pensamento, a energia será boa ou ruim. Ora, visto esta ação nossa, pelas nossas atitudes, porque quando eu elaboro uma atitude, um ato de chegar e dirigir o carro, eu pensei antes de ir dirigir o carro, porque eu precisava sair para fazer alguma coisa, então, o pensamento. E aí eu vou e materializo utilizando o carro. Mas eu posso chegar aqui, eu tinha que ir em tal lugar. Mas eu tenho outra coisa. E aí, às vezes, mentalizo, vamos dizer, a Adriana. E a Adriana, incontinentemente, me telefona, não, Antônio, eu queria falar. A Adriana estava pensando em você. É que nós não sabemos valorizar essas manifestações, pessoal. E valorizar para entender como nós podemos fazer e o que nós podemos fazer com os nossos pensamentos. Como eles se propagam. E as receptividades que vibram naquelas faixas, naquela sintonia, vão estar, olha, afinizadas. É assim que nós começamos a sermos algozes ou vítimas. É desta forma que nós estabelecemos os nossos vínculos bons ou deploráveis. E é o pensamento esta marca. Então, a partir destas atitudes, nós temos ali, na advertência de Joana, quando ela nos chama a atenção de que a ciência ainda não consegue ter total conhecimento. Por quê? Porque não conhece a criatura humana como espírito. A ciência da academia ainda não conhece. E por não conhecer, claudica. Não sabe explicar. E ela não tem obrigação nenhuma. Nenhuma. Porque ela cuida muito bem das leis que regem a matéria. As leis que regem o espírito, caberia o quê? As religiões, que têm a finalidade de conduzir o homem a Deus, e não estão fazendo, porque estão tomando o rumo da exteriorização e não vivendo a interiorização dos próprios ensinos do Cristo. E aí estão deixando de revelar essas leis tão fundamentais para emancipar a criatura humana. E é onde, então, nós vamos ver quando Joana fala do Espiritismo com o assinal de socorro. É aí onde nós precisamos, então, ver que, a partir das nossas atitudes pelo pensamento,
nós geramos condutas que nos levam à depressão. Pessoal, eu vou colocar para vocês aqui alguns tópicos dessa natureza, de condutas que nos deprime. Quem é que nunca viu, olha, quem é que não conhece, melhor dizendo, alguém com uma insegurança em torno de algo, às vezes, relativo, mas é aquela insegurança a tal ponto que se torna insegurança obsessiva, pessoal. A insegurança de que eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E começa o quê? A se deprimir a tal ponto de que a coisa toma rumos deploráveis. Quer ver outra situação marcante? Ansiedade inexplicável. Um dos fatores fortes hoje da depressão. Eu crio ansiedade em torno de quê? Às vezes, de um grão de areia. Ansiedade que não cabe. E aí procura saber. Ansiedade devida a quê? Eu gostaria que... Não é assim. Está todo mundo ansioso pela chegada da vacina. O que nós precisamos é ter consciência de como devemos nos comportar. Em vez de estarmos na ansiedade exacerbada, precisamos nos organizar, nos educar e dar o passo que precisa dar e atingiremos aos objetivos com mais coerência, com mais equilíbrio, e não com esse desequilíbrio que está aí rolando. Está todo mundo numa ansiedade. Calma. Só faz nos enfraquecer. Só faz debilitar os nossos recursos imunológicos. Só faz nos trazer angústia, comoção. É o que nós estamos presenciando. Porque a ansiedade é inexplicável. É inexplicável? Não é inexplicável. É inexplicável. Porque se nós estamos diante de um quadro em que a história natural da doença não é conhecida, está se trabalhando. Em vez de ansiedade, vamos ter determinação, objetivo para progredirmos e conhecer o que podemos fazer. Nos renovar em outras atitudes. Porque chega ao ponto de que o vírus está aí nos compelindo a reflexões e ninguém está entendendo. Mas estão criando ansiedade. E ansiedade, às vezes, em torno da transitoriedade. Essa ansiedade chega ao ponto que gera a descrença do ato de viver. Quantas estão aí decepcionadas? O índice de suicídio, o índice de alcoolismo, o índice de agressões mútuas. Minha gente, tudo isso são fatos que estão levando ao sujeito se deprimir. Outra situação marcante e forte para a abertura do processo obsessivo é o hábito desenfreado e sistemático da queixa improdutiva. Queixa sem procedência. Queixas que, antes de serem realizadas, nós deveríamos parar de dizer, por que eu estou me queixando? Deixa eu analisar. Mas não. Eu ainda chegamos ao ponto de eu preciso me desabafar. Meu amigo, calma. Essa do se desabafar, às vezes você vai dizer palavras, vai emitir vibrações que só vai lhe algemar na cadeia da vida. Reflita um pouco. Paciência. Paciência é a força que te guarda. Ninguém serve ou se educa sem saber suportar. É isso que nós precisamos exercitar. Outra situação que está aí sendo pontos de disputa, a indisposição de se conviver com o diferente.
As intolerâncias religiosas que estão no momento atual, em pleno século XXI, minha gente, isso não cabe. O preconceito em torno de homem e mulher, que barbaridade! O preconceito em torno de raça, de credo, de nacionalidade, que barbaridade! E aqueles que vão sendo preteridos por não concretizar os seus anseios, eles aí se chocam. E é nesse choque que eles se deprimem. Outra marca da conduta para a obsessão é a inveja do sucesso alheio. O sujeito vive a apontar que A, B ou C está assim, está assado e que ele está adverso. Vá fazer o que A e B, C faz, com respeito, com dignidade. E progrida também. A vida está aí para isso. E dentro dessas condutas indesejáveis, nós encontramos uma que é um marco deplorável: a decisão de não saber perdoar. Todo mundo quer ser ofendido, todo mundo quer ofender. Observe, com palavras, com gestos, com atitude de indiferença, está ofendendo. Mas na hora que alguém pegou uma gota de água, pingou na sua roupa, já é uma ofensa. Estou falando de uma gota de água. Não falei de uma lata de tinta. Imagine se fosse. Uma gota de água que molhou a ponta da manga da camisa dele. Já se ofendeu. E todos os impropérios que ele desenvolveu contra as pessoas e que as pessoas esperavam dele atitude digna e que ele exigiu, né, perdão e as pessoas perdoaram e ele agora não sabe perdoar, tão pouco. Então, é outro ponto de conflitos nos momentos atuais e geradores de processos depressivos tenebrosos. E tudo isso, pessoal, gera uma inconformação perante as perdas, viu? Esse sentimento de perda que está alimentando as pessoas no dia atual, porque as pessoas estão muito voltadas para o ter esquecendo o ser, e quando este ter, às vezes, ele diminui um pouco, ai, meu Deus, o mundo cai sobre essas pessoas. Perdi, é sempre assim. E ninguém perde nada, tudo se transforma, ninguém é dono de nada. Eu estou ocupando por enquanto. É sempre assim. Eu sou, sim, espírito. Mas quanto à criatura humana, eu estou criatura humana. Neste corpo, amanhã poderei estar em outro. Então, é isso que as pessoas precisam, antes de tudo, ter consciência e se afastar, se despojar desta inconformação do sentimento de perda. Tudo isso, essas associações ou sentimentos que eu acabei de enumerar, não são mais nem menos do que sinais de doença da alma. Aquilo que Joana falou na advertência, que a depressão é uma doença da alma. Por que é uma doença da alma? Porque quando nós criamos, ou refletimos, ou seja, ou geramos um desajuste em nós mesmos, dentro da existência física que nos encontramos, estamos proporcionando lentamente o roubo das nossas energias de vida, das nossas energias vitais. Com essas atitudes, onde as pessoas estão adoecendo.
E a doença não vindo de fora, mas de dentro para fora, pelas nossas atitudes. Atitudes essas que levam a criatura ao grande processo que é a depressão, doença da alma. A depressão como doença da alma, pessoal, ela nos traz uma debilitação marcante. Ela vai debilitar a capacidade e a força de nós como almas, impedindo a todos nós de ter uma vida plena. Porque este é o quadro deplorável do processo depressivo. O sujeito se vê cerceado. Se vê cerceado, debilitado, acabrunhado, recolhido, com medo, pesaroso. E ele começa a ter o quê? Ele se sente impedido de ter uma vida plena, saudável, alegre, participativa. Isso é uma das maiores pechas da depressão. E tudo isso decorre por diversos fatores, como nós acabamos de ver, onde comportamentos infelizes praticados nas existências pretéritas, olha a imortalidade da alma aí presente. Olha como isso é importante. A ciência não conhece a imortalidade da alma, então não pode criar conceitos mais substanciais sobre a problemática. Então, atitudes praticadas nas existências pretéritas, essas atitudes indicam a necessidade de quê? De se refletir em transformações impostergáveis. O meu ato praticado na vida do ontem, né, como João, e hoje eu estou como Antônio, eu preciso refletir isto dentro do meu processo que me chega nos comportamentos. É aquela coisa, eu tenho medo de elevador, uma hipótese. Meu Deus, por que eu tenho medo? Todo mundo anda no elevador, sobe, desce. Por que eu tenho esse medo apavorante? Na hora que eu me busco como criatura imortal, eu vou encontrar a causa. E é um medo que chega ao ponto de me deprimir. Vai me deprimir porque eu vejo todo mundo, a criança só brincando, o idoso tranquilo. Eu não consigo entrar na cabine do elevador porque vem a fobia e eu vou entrar em pânico e eu tenho que sair. Isso me traz constrangimento, isso me traz angústia, isso me traz impedimento, isso me traz cerceamento de uma vida plena. Então, aí quando eu vou buscar a imortalidade da alma, eu encontro a causa. O elevador, onde foi talvez instrumento de uma prática deletéria por mim, de uma prática desenvolvida de modo deletério por mim, prejudicando alguém, ou sendo acometido pela minha imprevidência, pelas minhas atitudes. Tem sempre um vínculo. E estas situações indicam, então, o quê? Uma necessidade de se realizar transformações impostergáveis. Então, eu preciso, o quê? Entender, buscar qual a razão, me conhecer dentro da imortalidade e procurar o quê? Me tratar, me emancipar. Porque é o adoecimento da alma cada vez mais ampliado quando nós refutamos os ajustes da lei da vida. Quando é que nós estamos a refutar esses ajustes da lei da vida? Quando nós estamos sempre nos rebelando contra a nossa própria realidade. Ora, eu tenho uma verdadeira fobia a elevador. E por que eu não procuro me ajustar? Aí eu fico postergando. Então eu estou o quê? Me rebelando contra
a minha própria realidade. A realidade que está exigindo que eu venha me trabalhar para eu me libertar daquilo. Assim é o processo depressivo. O processo depressivo precisa ser feito esse mecanismo. O trabalho, o tratamento da alma. E isso que, quando nós procedemos, nós vamos debelar, vamos atenuar a realidade da instalação dos conflitos de ordem emocional e comportamental que está a nos atrelar, que está a nos subjugar, que está a nos trazer transtornos seríssimos e tenebrosos. E esse processo, né, como nós vimos, aí a depressão como um mecanismo envolvendo a alma, como doença da alma, nós vamos ver essa mesma depressão. Se ela é uma doença da alma, ela é o quê? Um mecanismo obsessivo. A depressão pode se converter em um mecanismo obsessivo. É onde entra o Espiritismo, né, para nos revelar a razão de entendermos assim. Porque nos mostra o indivíduo como alma imortal. E nos demonstra que no processo da depressão existem outras causas envolvidas pela imortalidade da alma. Outras causas envolvidas, as de natureza espiritual, devido à imortalidade da alma, caracterizada pelos transtornos obsessivos de grande incidência. Joana, na sua recomendação, pessoal, ela nos fala de quê? Ela adverte que a maioria dos processos depressivos tem como causa a ação espiritual. Porque se eu estou naquelas atitudes da queixa improcedente, do não saber perdoar, da inveja, da angústia, da insatisfação, da ansiedade, eu estou abrindo o quê? As minhas vibrações energéticas perispirituais, as sintonias de adversidade, ou seja, a sintonia com mentes que estão sintonizando esses desequilíbrios. E este processo todo que eu enfrento já é o processo depressivo e que poderá o quê? Ter a sua ampliação com um processo obsessivo devido à aproximação das minhas energias perispirituais com as energias deletérias de outras consciências. Adverte o Espiritismo que a maioria dos processos depressivos tem como causa a ação espiritual, que uma vez sedimentada pela manifestação dos fenômenos orgânicos e psicológicos ou fisiológicos, olha aí, orgânico, psicológico ou fisiológico, está falando de quê? Da individualidade, do ser que pensa, a alma e a condição quê? Física, que toda atitude que nós elaboramos se reflete no nosso campo físico, que é o corpo físico. E que muitas dessas patologias, nós estamos vendo a doença no corpo físico, ela não se origina no corpo físico. Por isso que muitos não encontram a resolutividade dentro da propedêutica. É preciso associar ao trabalho, ao tratamento científico da academia, o tratamento espiritual. E é onde nós, então, podemos ver o quê? Esses fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos tornam-se isso mais complexo em razão de que essas manifestações espirituais mais sedimentadas, porque vem devido à influência perniciosa de personalidades desencarnadas. Está instalado a obsessão. E então nós precisamos saber, e o que é a obsessão?
uma vez, quando nós desencadeamos as nossas atitudes adversas, as nossas atitudes contrárias às recomendações de consequências moralizadoras, contrárias às recomendações moralizadoras, nós estamos abrindo as portas, as janelas, os precedentes para nos afinarmos com a adversidade. Então, a obsessão, pessoal, não é mais nem menos do que a ação constrangedora que o espírito obsessor, aquela inteligência intrusa, que não é intrusa, foi convidada pelas nossas atitudes, exerce sobre o indivíduo obsediado devido às imperfeições morais. É bom ressaltar que muita gente está aí sendo obsediado e não está se percebendo, porque é um processo lento de fixação, viu, pessoal? Por sua vez, de demorada erradicação. É lento a fixação da obsessão. Agora, também é demorada a sua resolutividade. Por quê? Porque é um processo que vai se expandindo lentamente. Ou o indivíduo toma a deliberação de mudar suas atitudes para atitudes equilibradas e dignas, e aí ele começa a interromper aquele ciclo de energias vibratórias deletérias, ou ele vai experimentar as situações mais deploráveis do processo obsessivo. Processo obsessivo e que é buscado com veemência a compreensão dele e os conceitos, né? A ciência está aí tentando cada vez mais explicar esses mecanismos. Quando nós falamos desses distúrbios mental e psíquico, nós tivemos oportunidade de ter em nossos meios, como espírita, dentro do movimento espírita brasileiro, figuras de muita representatividade no estudo, no aprofundamento dessas questões. E uma delas foi o professor Dr. Jorge Andréia, espírita que nos deixou, né? Partiu para a verdadeira vida no ano passado, e Jorge nos deixou um legado de obras interessantes. E no livro dele, que chama-se Obsessão e Doenças Mentais, Jorge André nos fala o seguinte ponto. Ele diz: muitos dos distúrbios de ordem mental e psíquica, observem, hein, pessoal, têm origem não em problemas orgânicos. Então, não adianta, muitas vezes, procurar depressão em problemas orgânicos. Puro e simples. Deve procurar, mas uma grande maioria não tem origem em problemas orgânicos, mas em processo desencadeado por obsessores. E isso é muito mais forte, porque nós estamos vendo as atitudes das pessoas cada vez mais sintonizando com a diversidade. E a diversidade entra o processo obsessivo. Então, precisamos rever os nossos comportamentos para que nós possamos, né, entender a participação e o verdadeiro socorro que o Espiritismo pode nos proporcionar. O Espiritismo e o socorro que nos chega vem quando o Espiritismo nos faculta promover inicialmente o quê? O esclarecimento do paciente. Não tem nada, meu irmão, aceite, é porque Deus quer, não. Vamos esclarecer. E como é que esclarece? Como nós esclarecemos ao desencarnado quando ele se comunica nas nossas reuniões de desobsessão. Precisamos fazer isso. A psicoterapia com o encarnado, a mesma psicoterapia que fazemos com o desencarnado. Sincera, clara, respeitosa, caridosa, mas, acima de tudo, esclarecedora. Para quê?
para que se possa otimizar que o deprimido, obsediado, adquira consciência de responsabilidade. Porque tudo aquilo que nós estamos vendo até agora tem a responsabilidade de cada um. E assim, com esses esclarecimentos, se estabelece uma disposição neles de se recuperar através do esforço pessoal. É bom suscitar. Ninguém jogue no colo de Deus ou dos espíritos a solução dos seus problemas, que não vai encontrar. Não vai ter mérito algum, pessoal. O mérito está por aquilo que Deus nos oferta, por aquilo que Deus nos dá, com toda bondade, com toda misericórdia, e nós precisamos fazer jus com os nossos méritos, com a nossa luta, com a nossa disposição de nos recuperarmos. Como? Corrigindo as deficiências de ordem moral, implementando virtudes, atitudes dignas, solidariedade, respeito, gratidão, ensinando isso vida fora. É uma disposição de nós recuperarmos através do esforço pessoal. E o Espiritismo nos mostra isso. E não a utilização de mecanismo passadista. Eu transfiro. Nós ouvimos muito, né, aquela coisa, reze por mim. Eu digo, ótimo. Estou rezando. Agora reze também. Reze você também. Ore por mim. Eu também estou querendo que ore por mim também. Mas eu preciso orar. Então, vamos orar. Em vez de eu orar por você, nós vamos orar juntos. Nós vamos permutar juntos. Eu estou aí o quê? Dizendo a ele que ele precisa fazer a parte dele. E não passar isso para alguém. É aquela coisa, eu mandei rezar para o desencarnado tal. Reze, porque... Não. Reze você. A oferenda vai ser muito mais grandiosa. Ele vai receber de você sentimento dentro da oração, que é o quê? A transformação, as energias mais salutares que está nos botando diante de Deus e que você está levando ele a participar disso. Imagine o que significa isso. Que recompensa? A recompensa da dádiva, a recompensa da gratidão, a recompensa do respeito. É assim que nós curamos as nossas depressões. Então, não podemos estar aqui buscando passar para alguém a responsabilidade que é nossa, transferir para outro o que nós precisamos realizar. O empenho para conseguir a própria transformação moral é o único meio de podermos aplacar o ódio, o ressentimento daqueles que nós machucamos, daqueles que nós ofendemos, daqueles que nós maltratamos ontem, daqueles que nós ontem fomos algozes ferrenhos e que hoje eles estão aí vinculados às nossas atitudes pequenas, à nossa pequenez, em não nos reformarmos moralmente. E estão trazendo as suas influências da cobrança. Tá? Então, um simbiose do outro. E é onde nós vamos ver o quê, pessoal? A participação monumental da terapeuta espírita. A terapêutica espírita, mostrando o socorro que o Espiritismo nos proporciona, se fundamenta nos ensinos moralizadores do Cristo. Este é o ponto de partida. Nós não podemos esclarecer ninguém sem a fundamentação dos ensinos do Cristo. Na prática do hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, dos diálogos que enriquecem a alma, aí está, a terapêutica espírita atuando para nos libertar
dessa situação tão deplorável. Na fluidoterapia, através do passe, da água fluidificada e da desobsessão. É bom ressaltar que, além da assistência espiritual, a doutrina espírita recomenda, não abre mão disso, pessoal. Essa coisa de, vá para o centro espírita e por isso, não. Vá para o centro espírita, busque a sua reforma íntima dentro da sua casa, com as suas atitudes da prática do evangelho no lar. Busque assistência espiritual. Agora, é preciso associar isso à recomendação, à intervenção médica e psicológica. Essa tríade, assistência espiritual, assistência médica e psicológica, vai realmente lhe dar o subsídio para você se emancipar e se ver livre dessa situação tenebrosa. Porque a assistência espiritual vai lhe dar o ânimo que é aquilo que a medicina e a psicologia não conhecem. Mas elas vão fazer a parte dela, que é a psicoterapia, que é a profilaxia medicamentosa, se for necessário. Mas o detalhe de lhe mostrar você como alma imortal é a assistência espiritual, que essa é a procedente. Este é o primeiro ponto de equilíbrio. E vai abrir portas para que a ciência psiquiátrica, a ciência psicológica atue com mais veemência. Falar nisso, então, eu vou até ver... Ô, Adriana, o vídeo está em condições de ser reproduzido? Manda aí para mim a mensagem. Hein? Está me ouvindo, Adriana? Sim, sim. Vamos passar o vídeo, né? Até que a gente está com o tempo um pouquinho já avançando, mas dá tempo de passar o vídeo. Vamos compartilhar o vídeo. Só um instante. Pronto. Eu quero que o pessoal veja o vídeo e possa refletir que é um vídeo que fala sobre a fé, o poder da fé e da oração. A fé e a ciência sendo hoje tratada pela neurociência com muita propriedade. E é um vídeo que foi exibido em um programa de TV em 2015. Nós estamos falando de um vídeo de 5 anos atrás, que parece o momento presente. Por quê? Porque a ciência pouco conhece dessa situação. Mas para nós, nada de novidade, e sim de renovação e de fortalecimento para a ciência espírita. Tá certo? Então, vamos ver aí. Eu estou tratando de ajudar a fazer com que todo mundo entenda o que acontece mais ou menos com o nosso cérebro. Quando a gente está rezando, quando a gente está meditando, como o Arthur estava falando, a Bruna também, a gente colocou a nossa arte aqui do cérebro para tentar explicar. Bom, Vera, a gente está agora na era de aquário, né? Então, a fé e a ciência estão se conversando, está diferente. Trabalhos neurocientíficos mostrando como funciona o cérebro durante a oração já mostraram que algumas áreas, como o lobo frontal, que está relacionado com a concentração e com a atenção, e a parte emocional do cérebro, o sistema límbico, e aqui giro do símbolo e tálamo, ficam mais funcionantes durante a oração. Sim. E, ao mesmo tempo, o que é interessante, a parte posterior do cérebro, a região parietal, que é responsável por a gente ter esse entendimento do meio ambiente, o entendimento do nosso corpo, da dimensão do nosso corpo físico, do tempo, se silencia. Então, o cérebro funciona num formato diferente. A gente abre portas, o que a gente chama de efeito placebo, funciona melhor. O que é efeito placebo? Quando a indústria vai testar um medicamento, ela não pode simplesmente criar uma fórmula que a gente sabe que tem alguma explicação para tratar aquela doença e oferecer para a população. Ela precisa comparar. E muitas vezes comprimidos falsos, de mentira mesmo, né, ou de açúcar, de farinha, são oferecidos e comparados. Então, é assim que é feito o trabalho científico
com medicamentos. E existe o efeito placebo. Pessoas que tomam esse remédio, que não é remédio de verdade, 20% a 30% experimentam melhora. Então, hoje em dia, a gente está estudando isso. Não só fé em Deus, mas fé no próprio tratamento. E isso acontece quando a gente está rezando para a gente, ou quando a gente está rezando para alguém. Como é que a pessoa recebe isso? Sério? Existe essa prova? Existe essa prova. Muita coisa a ciência não sabe explicar, mas a gente percebe o que acontece. Por exemplo, tem trabalhos feitos em UTI mostrando que pessoas que receberam oração, eu estou falando, pessoas que receberam oração, elas nem sabiam que estavam recebendo pensamento positivo. Alguém rezando por elas. Exato. Comparado com um grupo que não recebia oração, tinham menos complicações. Não mudava a mortalidade, não é que as pessoas morriam menos, isso não acontecia. Mas complicações como, por exemplo, soltar um catéter, uma infecção urinária que poderia ser evitada, teria impacto estatístico. Então, hoje em dia, o médico chegar para a família e falar, olha, vamos orar, vamos rezar, não é alguma coisa, uma medida simplesmente humana. Não é um embasamento, né? Exatamente, tem embasamento científico. Então, orar, ter um pensamento positivo, tanto com a gente, como com as pessoas que estão no hospital, a gente lembra, né? Os muros de hospitais, as paredes de hospitais, ouvem mais preces sinceras do que, às vezes, muitas igrejas, porque as pessoas ali estão querendo mesmo. E existe essa comunhão com Deus, e isso impacta no tratamento. Bacana, doutor. Vamos rezar então, hein, gente? Vamos orar. Pronto, pessoal. E aí está, né, a explicação para o que nós acabamos aqui de expor. Precisamos orar, precisamos realmente ter a prece em nossas vidas e poderemos modificar tanto o quadro depressivo que por aí se encontra. Ou seja, a reforma íntima passa pelo poder de cada um querer se modificar, se aperfeiçoar e entender as suas limitações. Entendendo as suas limitações, não irão desenvolver tantos conflitos para se deprimirem, para se revoltarem, para ir ao suicídio, para irem a estado de loucuras tenebrosas como nós estamos constatando aí. E aí é onde entra a terapêutica espírita, como nós falamos, né? Os ensinos moralizadores do Cristo, o hábito saudável e peculiar da oração, da prece, nos renovando. Está aí a ciência mostrando, né? Então, vamos refletir e entender o que a vida nos oferece. A vocês, os meus agradecimentos por estar aí compartilhando desse momento auspicioso, que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam a envolver a todos. Muita paz, e foi prazer mesmo, imenso, viu? Estar com a turma do GESA, essa turma que há muito tempo somos aí parceiros, certo? Se tiverem com Dona Railda, me dá um abraço nela, por favor, tá bom? Vai chegar esse abraço meu a ela, tá ok? Vai chegar sim, senhor Antônio. Nós que agradecemos, né, sua presença, palavras tão maravilhosas, os comentários estão aí repletos, falando, não sei se você acompanhou, né, das palavras tão importantes e necessárias, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, né? Então, agora vamos para uma ferramenta também utilizada pelo Espiritismo, como a fé, como a oração, o passe, e o passe coletivo. E agora, nesse momento, né, estamos utilizando o passe à distância, que é tão importante quanto o presencial. Então, a gente tem relatos de pessoas que acompanham as palestras e, ao final, realmente se sentem mais tranquilizadas, porque estão recebendo esse passe coletivo. Né? Nós acabamos de falar aqui sobre a vibração das energias, o que são essa fluidoterapia. A energia é fluido, e nós, com o pensamento à distância, podemos o quê? Levar benefícios a quem quer que seja. Você ouviu agora o que é que diz? Através do quê? O que é a oração? É fluida, é fluidoterapia. É passe, a oração é passe. Então, eu posso orar por quem quer que seja, emitindo os meus pensamentos harmonizados, e que alguém do outro lado, à distância, esteja harmônico para receber isso, e os benefícios se concretizarão em torno de quem emite e de quem recebe, certo? Com certeza. Então, confie, o passe está aí sendo ministrado, porque ele propaga
as nossas energias, certo? Zé. Rômulo, então a palavra é contigo. Temos exatamente 20 minutos para o passe coletivo para esse final. A palavra é sua. Muito obrigada a todos. Uma noite maravilhosa de bênçãos, um final de semana maravilhoso. E tomem cuidado, a pandemia continua. Fiquem em casa, se possível. Se sair, tomem todos os cuidados necessários. Então, Rômulo, é com você. Uma boa noite, obrigada. Sejamos responsáveis. Sejamos responsáveis. Pronto. Exatamente. Então vamos, mais uma vez, erguer nosso pensamento agora em agradecimento pela oportunidade que temos de receber tantos ensinamentos, tantos conhecimentos que nos foram transmitidos através do nosso irmão Carlos, da riqueza que é a doutrina espírita, que ela nos traz, que ela nos proporciona em termos de preparação para vivermos a vida melhor, de uma forma mais sintonizada com as leis de Deus. Que nós possamos cada vez mais fortalecermos a nossa responsabilidade, a nossa consciência como filhos de Deus, que ora, espíritos imortais, que ora estamos temporariamente encarnados nessa experiência que o Criador nos proporciona através da encarnação, experiência preciosa que nós não podemos desperdiçar de maneira nenhuma, uma vez que nos proporciona muita riqueza, muita vivência, muita consolidação das nossas virtudes, como também pode nos acarretar compromissos muito sérios se nós negligenciarmos as nossas atitudes e os nossos pensamentos e as nossas ações. Por isso nós erguemos nosso pensamento em oração, rogando ao nosso Pai Celestial que desça sobre nós as bênçãos medicamentosas através dos nossos amigos espirituais que agora estão multiplicados em todos os locais onde cada um de nós se encontra, não tenho dúvida disso. Estão sendo assistidos, estão recebendo em loco, através dos seus espíritos amigos, através dos emissários. Essas energias estão sendo canalizadas devidamente para que cada um de nós as receba da melhor forma possível. Vamos abrir o nosso coração para que a nossa luz possa ser irrigada por essa corrente energética do bem, de saúde, de paz, de harmonia, que ela possa penetrar através do nosso chakra coronário e daí possa se distribuir através dos demais chakras, sob o comando dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, dos espíritos bons, sob as bênçãos do Cristo de Deus, através da misericórdia que o Pai Celestial nos proporciona do seu infinito amor, uma vez que não tenhamos dúvidas de que Deus ama a cada um de nós de uma forma especial, porque cada um de nós é um dos seus filhos especiais. E como tal, nós recebemos de acordo com as nossas necessidades específicas, que são diferentes dos outros. Por isso, Deus cuida de cada um, especialmente de acordo com a nossa necessidade, no exercício do ato de amor, pois Deus é amor, conforme nos asseverou João. Então, que nessa noite nós possamos todos sair daqui enriquecidos, planificados,
saneados das energias deletérias, que foram retiradas, estão sendo sacadas, né, do nosso ser e substituídos por outras energias adequadas, à semelhança de um banho, como se nós tomássemos um banho de aguinha quente, bem limpinha, com um sabonetezinho especial que limpa direitinho, tudinho, que nós possamos estar limpos após esse passe. E que nós possamos ter o cuidado de nos mantermos limpos. Através de quê? Conforme o nosso irmão nos explicou. Através da qualidade dos nossos pensamentos, através da qualidade das nossas ações que decorrem dos nossos pensamentos, através dos sentimentos que nós cultivamos em nossos corações e alimentamos os bons sentimentos. Tudo isso através da educação da nossa vontade, pois os pensamentos são gerados pela nossa vontade. E tudo isso sendo purificado, qualificado, vai resultar em saúde, paz e harmonia para cada um de nós. Então, que a paz de Jesus nos abençoe a cada um. E também vamos aproveitar e pedir pelos nossos irmãos que estão sob a injunção da pandemia. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão com seus empregos afetados, seus negócios fechados, enfim, perturbados por esse processo, para que possa cada um encontrar o seu rumo de restabelecer. Que a paz nos envolva, Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Um abraço, Antônio. Pronto. Encerramos. Uma boa noite a todos. Que fiquemos com Deus em paz. Que assim seja.